Imagine ligar a TV e descobrir que de uma hora para outra, um país estaria prestes a pagar a maior dívida da história moderna, sem pagar um único centavo. Pois é exatamente isso que aparentemente está rolando nos bastidores da administração americana, segundo fontes próximas ao Kremlin. De acordo com conselheiros próximos ao Kremlin, Washington estaria preparando o verdadeiro reset financeiro global, usando criptomoedas e ouro como peças de um jogo que parece mais mágica do que economia. Estamos falando de mais de 37 trilhões de dólares em dívida pública americana. Para você ter uma ideia, se esse valor fosse dividido entre todos os habitantes do planeta, cada pessoa carregaria milhares de dólares dessa conta. Mas a grande questão é, seria possível apagar um peso tão gigantesco sem provocar o colapso da economia mundial? Segundo a Rússia, o plano já está em andamento. Um roteiro para enganar credores, manipular mercados e, no fim, jogar a conta no colo do resto do mundo. Não seria apenas um calote explícito. Seria algo muito mais sofisticado, escondido sobre camadas de tecnologia e narrativa política. O coração desse plano? As criptomoedas. Aquelas mesmas que foram vendidas como símbolo de liberdade e descentralização. Agora, segundo a denúncia, elas estariam sendo usadas como ferramentas de manipulação em larga escala. Pode parecer improvável imaginar um governo inteiro se apoiando em algo tão volátil quanto o mercado cripto. Mas não é exatamente isso que torna a história ainda mais intrigante? Ao longo do século XX, os Estados Unidos transformaram crises em oportunidades, mudaram as regras do ouro na Grande Depressão para salvar o dólar, abandonaram o padrão ouro nos anos 70 e mesmo assim mantiveram sua moeda como a principal do mundo. Por que agora seria diferente? E o mais assustador, há sinais de que tudo isso já começou, discretamente. Estariam os Estados Unidos criando ativos digitais seguros, que na verdade carregam a dívida embutida neles, ou seja, uma armadilha econômica. Se for verdade, não estaríamos falando apenas de um truque contábil, estaríamos falando de uma engenharia econômica capaz de redefinir as regras do jogo global. E aqui está o dilema. O que seria pior? Um país assumir que não pode pagar sua dívida ou criar uma ilusão que destrói a confiança mundial em silêncio? E depois de empurrar parte da dívida para dentro do mundo cripto, os Estados Unidos fariam uma segunda jogada, revalorizar o ouro oficialmente, criando uma nova âncora de confiança para o sistema. E isso não seria novidade. Em 1933, em plena Grande Depressão, o governo americano obrigou seus cidadãos a entregar seu ouro, comprando a preços baixos. Pouco tempo depois, elevou o valor do metal, multiplicando suas reservas e salvando o dólar. Agora, imagine o impacto de uma revalorização do ouro hoje. Bancos centrais do mundo inteiro correriam para trocar títulos do tesouro por ouro. Países como Rússia e China, que já acumularam grandes reservas, sairiam fortalecidos. Quem depende do dólar veria suas reservas derreterem, e isso poderia refletir diretamente no seu dia a dia, elevando preços, desvalorizando moedas e disparando a inflação. Segundo a acusação, tudo aconteceria de forma coreografada. Criptos para esconder a dívida. Desvalorização estratégica para transferir perdas ao resto do mundo. Revalorização do ouro para restaurar a confiança sob novas regras, ditadas por Washington. Parece roteiro de ficção, mas é exatamente o que os Estados Unidos já fizeram no passado, redefinindo o valor do ouro e reorganizando a ordem financeira global. Se isso acontecer, estaríamos diante da maior transferência de riqueza da história, uma que tira valor do bolso de milhões de pessoas comuns para sustentar um sistema que não consegue mais pagar a própria conta. E aí fica a pergunta que assombra essa história. O que aconteceria se os Estados Unidos realmente conseguissem evaporar, apagar 37 trilhões de dólares de dívida sem pagar nadinha? Não seria apenas uma questão econômica, mas de confiança. E confiança é o que sustenta o valor do dinheiro na sua conta, o preço dos alimentos e até a sua aposentadoria. Basta lembrar quantas vezes sistemas inabaláveis ruíram de repente. 2008, crise asiática de 97 e tantos outros colapsos. Agora imagine isso em escala global, com a maior economia do planeta no centro da tempestade. Se esse plano for real,
Ele pode salvar o sistema no curto prazo, mas destruir a fé no dólar rapidamente, abrindo espaço para uma nova ordem financeira, talvez baseada em ouro, moedas digitais soberanas ou algo que ainda nem conhecemos. Mas uma coisa é certa: se o jogo realmente mudou, os Estados Unidos já dançaram no tabuleiro econômico, mesmo que sem perceber. E aí fica a provocação final. E se o dinheiro que você guarda perdesse valor de um dia para o outro? E se salários, poupanças e aposentadorias virassem números vazios numa tela, enquanto criptos e ouro, controlados por poucos, passam a decidir quem ganha e quem perde? Criptomoedas são o ouro de tolos. Não caiam nessa. Por isso é fundamental estar informado, questionar narrativas e entender o que está acontecendo nos bastidores, porque se essa engrenagem já começou a girar, pode ser tarde demais para reagir quando o mundo finalmente perceber o tamanho do jogo. Deixa seu like e se inscreva.